Fala galera da 2000, na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre as plantas. Vamos praticar aí com alguns exercícios o que a gente vem aprendendo nas nossas videoaulas. Bom, livro 2, Biologia 2, página 37, questão número 2. As ilustrações representam formações vegetais nas quais as árvores possuem sistema radicular com adaptações especiais para o desenvolvimento do ambiente, com argilas, organismos ou fibras vegetais em suspensão e sedimentos de leito composto por areia grossa. E aí a gente tem aqui duas plantas de manguezal bem comum, onde a gente tem esse tipo de raiz e esse outro tipinho de raiz. Aqui eu tenho uma raiz aérea, que serve ali para dar um apoio. E aqui eu tenho um pneumatóforo, aquela raiz especializada em pegar oxigênio da atmosfera. Os algarismos 1 e 2 apontam raízes cujas funções são destinadas à melhoria das condições de, respectivamente. Bom, essa primeira aqui serve para dar uma fixação melhor ao solo do vegetal e esse daqui serve para fazer uma respiração melhor. Resposta certa, letra D. Página 38, questão número 2. O algodoeiro é uma planta dicotiledônea bem adaptada ao clima semiárido. Seu cultivo já foi uma atividade economicamente muito importante para o nordestino e está sendo retomado graças ao desenvolvimento de novos cultivares pela Embrapa. Uma característica dessa planta que favoreceu o seu plantio num clima semiárido é a presença de folhas largas. Com certeza não, molecada, porque folhas largas normalmente vão apresentar muitos estômatos, aquelas aberturazinhas embaixo da folha que quando abre deixa passar bastante água. Então isso daí não é muito vantajoso para quem está em um ambiente semiárido. Raiz pivotante é aquela raiz bem característico de dicotiledônia, que vai bem profundo, é uma raiz principal onde vai bem fundo no solo. Sim, molecada, essa é uma das vantagens, porque se a raiz vai muito fundo no solo, há uma chance maior de alcançar alguma fonte de água ali, algum manancial para ela, alguma água subterrânea para desenvolvimento da plantinha, beleza? Página 10, livro 3, Biologia 2, página 10, questão número 1. As plantas vasculares colonizaram a paisagem terrestre durante o período Devoniano inferior, há cerca de 410 a 387 milhões de anos atrás. A ocupação do grande número de hábitats demandou de uma grande variedade de formas e adaptações nas plantas. Com base na morfologia dos diferentes tipos de caule, assinale a alternativa que contém caules adaptados à reprodução assexuada e à fotossíntese, respectivamente. Então vamos lá, molecada, um caule que é voltado para a reprodução assexuada, ou seja, sem troca de material genético. Bom, o único caule aqui que tem essa capacidade, que é bem adaptado a isso, é o estolhão. O estolhão é muito encontrado no morangueiro, no capim, onde ele produz uma haste grandona e aonde essa haste bater no chão de novo, vai formar um novo indivíduo. E para a fotossíntese vai ser o cladódio. O cladódio é aquele caule bem característico de cactos, que ele é verde, que serve para fazer fotossíntese. Tudo bem? Próxima questão. Observe os caules a seguir indicados pelas setas nas figuras A, B, C e D. Bom, beleza. Esse caule número 1 aqui é de que tipo? Bom, esse caule aqui, essa planta é uma cana, e a cana, moçada, ele é bem característico, o caule colmo, onde o nó e o entrenó fica muito marcado. Aqui eu tenho um entrenó e aqui eu tenho um nó, belezinha? Já aqui eu tenho um rizoma, um caule que vai subterrâneo ali, se alongando, se alastrando. Aqui eu tenho o tubérculo, e aqui eu vou ter um volúvel, uma hastezinha. Resposta certa, letra B, de volta. Geralmente, caules subterrâneos que acumulam substâncias nutritivas, denominados tubérculos, são confundidos com raízes tuberosas, que também acumulam reservas de amido. Um caso típico desse equívoco seria o de classificar a batata inglesa como raiz tuberosa. Ela não é uma raiz tuberosa, molecada. Qual das alternativas apresenta uma característica que diferencia um tubérculo de uma raiz tuberosa? Molecada, o tubérculo ele vai apresentar gemas laterais, o que é algo que a raiz tuberosa não pode ter. A raiz ela não vai apresentar essas gemas laterais,
Tudo bem? Então a resposta certa, a letra E. Apresenta o tubérculo, possui gemas laterais para o desenvolvimento de ramos e folhas. Se a gente deixar muito tempo uma batatinha dentro da geladeira, a gente percebe que ela começa a brotar ali alguns raminhos, alguns galhinhos para o seu desenvolvimento. Página 23, questão número 4. Pode-se observar na fotografia de uma helicônia que suas flores partem da axila da bráctea colorida. Então a gente tem a bráctea, que é essa parte coloridona aqui, e aqui eu tenho a florzinha é tipo um bastãozinho nesse caso aqui dessa plantinha. As brácteas, quase que não sai, que rodeiam flores, usualmente apresentam o papel de... Bom, essa bráctea, moçada, colorida, normalmente uma bráctea tem por função ali, por finalidade, proteger os seus verticilos, né? Para fazer uma proteção ali a flor, beleza? Só que nesse caso aqui, como ela é colorida, ela tem uma função de atração de polinizadores, belezinha? É o que acontece também com a buganvília, por exemplo, com um copinho de leite. A questão 24, questão 2. Página 24, questão 2. O desenho a seguir representa um tipo de planta que, ao longo do seu processo evolutivo, sofreu transformações de suas folhas em espinhos, tendo em vista condições de ambiente e relacionamento com outros seres vivos à sua volta. Essa modificação atendeu fundamentalmente às necessidades decorrentes dos fenômenos de... Bom, aqui eu tenho uma palma, né? Ou algo bem parecido com um cacto, que tem bastante espinhos. Esse vegetal, a gente não consegue ver uma folha típica. A gente vê um monte de espinhos. Esses espinhos, moçada, são as folhas que foram modificadas. Eu transformei as folhas em espinhos para evitar a perda de água pela evapotranspiração e também conseguir, com isso, evitar que outros indivíduos, outros organismos, outros animais principalmente, me devorem. Isso foi algo interessantíssimo, porque esse vegetal aqui, ó, ele teve uma adaptação à transpiração e ao predatismo. Por exemplo, é muito mais complicado você imaginar o gado comendo um vegetal desse. Na caatinga, por exemplo, os criadores de gado até dão esse vegetal para os animais. Só que o que eles fazem? Eles raspam os espinhos primeiros para poder dar ao gado. Página 25, questão 6. A folha é um órgão vegetativo relacionado com o processo de fotossíntese, transpiração e gutação, eliminação de solução diluída de íons por meio de hidatódios. Há certas modificações foliares que permitem adaptações do vegetal a condições ambientais, como é o caso dos espinhos de origem foliar, as gavinhas e as brácteas. Considerando o exposto, um aluno de graduação em biologia elencou as seguintes particularidades relacionadas às folhas. Primeiro, uma folha completa é composta de limbo, pecíolo, bainha e estípula. Sim, verdade. Tais estruturas estão presentes em todas. Eita, aqui está o erro, molecada. Nem sempre vão ter a folha vai apresentar ali todas as suas estruturas. Show de bola? Como nós vimos na nossa aula. Então essa primeira está errada. Segunda afirmação, as gavinhas apresentam a função de prender, fixar a planta a um suporte. Sim, as gavinhas são aquelas molinhas, muito comum a pé de maracujá, a pé de uva. As brácteas são folhas existentes na base dos pecíolos. Não é na base, molecada. É no topinho do pecíolo, tá? A base do pecíolo é ligado ao caule, certo? Tem ali a bainha e o caule, certo? E também, ó, elas são um pouco vistosas, embora sejam coloridas. Nem sempre a bráctea vai ser colorida, muito pelo contrário. São poucas as plantas aí que vão ter a bráctea colorida. Então a resposta certa é a letra B. Espero que vocês tenham curtido essa aulinha de hoje, uma aulinha rápida, para a gente relembrar um pouquinho, para a gente praticar um pouquinho sobre as plantinhas. Logo estaremos de volta. Beijão, até a próxima.